Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Quero já começar agradecendo os novos inscritos e inscritas que estão chegando aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Que você aí, quando for orar, não se esqueça de me apresentar nas mãos do Senhor, porque para fazer essa obra aqui parece fácil, mas não é não. Eu enfrento vários tipos de dificuldade, mas estou aqui para honra e glória do nome do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Deixe de mimimi e vença, em nome de Jesus. Por quê? Eu estava analisando, lendo aí algumas passagens na Bíblia, vendo alguns vencedores, mulheres que venceram, homens que venceram. Simplesmente são homens que não têm mimimi, tá? Por que eu tô falando isso? Porque nós, muitas vezes, diante da dificuldade, diante das lutas, nós ficamos muito sensíveis. E nós achamos que por chorar na presença de Deus, por ficar se lamentando, Deus vai entrar com providência nessa causa que estamos passando. E isso não move o coração de Deus, tá? Deus é movido pela fé. Você consegue mover o coração de Deus pela fé e pela coragem, pela disposição que você tem. Então nós observamos aqui que toda vez que Deus chamou alguém para uma obra, eram pessoas que não eram capacitados, eram pessoas que não sabiam falar, que tinham medo. Nós vemos Gideão está passando por uma situação complicada ali, né, com o povo dele, o povo também, porque era um povo rebelde, tinha saído da presença do Senhor, eram desobedientes, então estavam passando por um processo que Deus estava permitindo. Mas eles estavam orando, eles estavam clamando, porque eles sabiam quem era Deus. No fundo, eles conheciam Deus. Eles sabiam que os seus pais contavam ali as grandes maravilhas que aquele povo viveu, né, quando saiu ali do Egito, rumo à terra prometida, todos os milagres, tudo que eles passaram. Então eles sabiam quem era Deus. Infelizmente, pela desobediência, começaram a adorar outros deuses, deixaram o nosso Deus e aí começaram a colher aquilo que eles estavam plantando. E Gideão está escondido no lagar, amassando o trigo. O lagar não era lugar de amassar trigo, porque ele estava lá, ele estava com medo. Ele estava ali porque toda vez que era a hora, sabe, eles plantavam, aí começava a chegar o tempo da colheita, os midianitas iam lá e roubavam tudo, saqueavam tudo, matavam, roubavam, tudo que eram deles. Então Gideão está ali escondido com medo. E quando chega ali um anjo de Deus para falar com Gideão, né? Porque Gideão havia sido escolhido para aquela guerra, então ele chega dizendo: varão valoroso, varão guerreiro, Deus é contigo. E logo Gideão diz para ele o quê? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Né? E quantas vezes nós pensamos dessa forma? Nós estamos passando um processo difícil, nós estamos orando, estamos procurando agradar a Deus, estamos andando no caminho do Senhor. Ninguém é perfeito, né? Nós erramos, mas estamos procurando acertar, estamos procurando fazer a vontade do Pai. E parece que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, pior vai ficando. E tem esse momento que nós pensamos sim, pelo menos eu já pensei, eu acredito que você também. Se Deus é comigo, por que eu estou passando por esse processo? Entenda que alguns processos que iremos passar são necessários para que haja um crescimento. Deus só trabalha, Deus só transforma a vida daqueles homens e mulheres que são guerreiros, homens e mulheres que crêem no Senhor. Acima de tudo, tem uma fé no Deus vivo. Porque se nós olhamos a situação, o que estamos passando, nós vamos sucumbir, nós vamos parar, nós vamos ficar escondidos no lagar, entende? Com medo dos midianitas, dos nossos inimigos. Então não podemos fazer isso. Nós só iremos vencer quando Deus olhar para nós e ver que nós acreditamos nele, tá? Que nós temos fé acima de qualquer situação. Porque acreditar em Deus quando tudo está bom, tudo está perfeito, é maravilhoso. Aí nós vamos agradecer a Deus, glorificar, contar o testemunho, que isso é um momento muito bom. É um momento de usufruir da bênção. Mas até chegar a bênção tem um processo. Até chegar a bênção tem a caminhada. E só vence aqueles que não desistem. Aqueles que olham para o Senhor e não olham para a situação. Porque se você olhar para a situação, você para. Tá bom? Então nós vamos ver aqui diversos homens de Deus. Um deles que eu adoro falar sobre ele é Davi. Eu me inspiro muito em Davi. Você observa Davi que está lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai e Deus escolheu ele para ser o rei de Israel, né? Indo contra tudo aquilo que você poderia olhar para uma escolha, né? Para uma seleção de um homem que poderia tomar esse cargo, né? Um cargo tão importante, ser o rei de Israel. Davi era um rapaz simples,
Um rapaz comparado com os seus irmãos, né? Um rapaz baixinho, lá fala que ele tinha uma estatura baixa. Era um menino, estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, mas ele era tão dedicado. Ele tinha uma fé tão grande em Deus, que você observa aí como ele era obediente a seu pai. Seu pai falou, você vai ficar cuidando das poucas ovelhas que eu tenho. E os irmãos eram preparados para a guerra. Imagina a situação, né? Quando Davi olhava os irmãos dele, talvez até, nossa, que legal, meus irmãos, homens grandes, homens fortes, homens guerreiros, né? Mas tá bom, o que tem para mim é isso. Então, o que tem para mim é cuidar das poucas ovelhas, eu vou cuidar com maestria. Eu vou dedicar o meu momento aqui com amor e não vou ficar choramingando, porque ele poderia pegar aquele momento para ficar ali cuidando das ovelhas e choramingando, chorando na presença de Deus. Por que Deus só para mim isso? Por que Deus que o Senhor escolheu eu para cuidar de ovelhas? Os meus irmãos não estão lá, ó, são homens preparados para a guerra. O meu pai exalta os meus irmãos e eu sempre estou aqui, ó, largado nesse pasto cuidando de ovelhas. Por que, Senhor, que você preparou isso para mim? Ó céus, ó terra, que destino é esse? Que futuro é esse que eu terei? Não, ele estava ali cuidando das poucas ovelhas, se dedicando, fazendo o seu melhor. Em determinado momento apareceu ali um urso e um leão para devorar a ovelha. Ele tinha poucas ovelhas? Tinha. Mas se um leão, um urso pegasse uma ovelha, tudo bem, gente. Ele apenas teria que chegar ao seu pai e falar, pai, hoje foi um dia difícil. Apareceu um urso lá e matou uma ovelha. Pai, hoje foi um dia difícil. Apareceu um leão lá e matou uma ovelha. E o pai dele ia dizer, mas ainda restou algumas ovelhas? Sim, só foi uma só que ele matou. Ah, sim, nós perdemos 2 ovelhas. Tudo bem, gente. Era uma fatalidade. Ele não poderia fazer nada, porque foi um bicho grande, né? Um bicho feroz que apareceu ali e matou uma ovelha. Mas não. Naquele momento que ele viu a ovelhinha dele, que seria morta por um urso, por um leão, ele foi ali e lutou. E venceu, matou aquele leão, matou aquele urso e ele reconheceu. Ele olhou, calma aí. Eu, com a minha estatura, com a fortaleza que eu tenho, não poderia matar um leão e um urso. Isso é coisa de Deus. E dali, ele já ficou prestando atenção nessa situação. Foi uma bênção, um livramento que Deus deu para ele. E observa só que aquilo ali fazia parte do processo. Entende? É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes estamos passando uma dificuldade, estamos num momento talvez escondido, estamos num lugar em que ninguém nos vê, ninguém sabe quem nós somos, mas é uma preparação de Deus. Deus está trabalhando, está te preparando, está te moldando para que você venha receber a bênção. E ao invés de ficar reclamando, porque eu já fiz isso, no momento que eu não entendia, no momento que eu não estava compreendendo aquela situação, eu ficava chorando. Eu já fiquei um tempo chorando, eu já fiquei um tempo me lamentando, eu já fiquei um tempo murmurando, e foram muitos anos, não foi alguns meses, alguma semana. Passei muitos anos murmurando, passei muitos anos me lamentando, passei muitos anos chorando, e nada mudava. Quando eu comecei a me posicionar e falar, calma aí, tudo isso que eu estou passando, eu tenho que aprender alguma coisa, e fui aprendendo. Fui entendendo que aquele era um processo que Deus estava preparando. Deus foi me moldando. E houve uma mudança grandiosa em mim. Talvez você olhe para mim e não vê essa mudança interna. É algo para mim. Entende? E é o que Deus quer fazer com você. Eu me sinto preparada para esse novo tempo que está chegando na minha vida. Hoje eu olho para trás e até me emociono. Eu olho para trás e falo, meu Deus, foi necessário eu passar. Algumas pessoas têm um processo mais longo. Foi o meu caso. Foi anos, tá? Anos de uma mudança, anos de uma preparação, anos que Deus foi me moldando. Tinha anos que eu passava aquele processo, chegava no final do ano, eu tive isso na minha vida. Dava uma melhorada, começava a mudar, eu falava, glória a Deus, agora as coisas vão mudar. E aí Deus dava aquela respaldo para mim, sabe? Um refrigério. E daqui a pouco eu começava a passar novamente o mesmo ciclo, a mesma situação. Eu fiquei assim durante muitos anos. E eu falava, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Por quê? Porque eu era reprovada. Então, às vezes, Deus permite uma situação, uma prova. Se você não passar nela, você não passa para o próximo nível. Você passa novamente por ela, porque você precisa aprender. Algumas pessoas, não porque somos ruins, pela minha pequenez, pela escassez que eu vivi, pelo processo que eu passei, entende? Então, foi necessário todo esse processo mais longo para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje.
Eu sei que futuramente vocês verão o que Deus vai fazer, porque eu sinto que eu estou no novo tempo. Já aconteceu, porque as coisas acontecem no mundo espiritual. Acontece no mundo espiritual e depois vem para esse mundo físico, entende? E quando você chega nesse momento da bênção, você sente uma atmosfera diferente, você sente um clima diferente, você sente algo que é inexplicável, é o que eu estou sentindo hoje. E eu olho para trás e vejo que foi necessário eu passar. Mas o primeiro momento que eu passei, murmurando, chorando, me lamentando, não houve mudança. Só houve mudança quando eu comecei a me posicionar. E foram anos de transformação e preparação, tá? Para esse novo tempo que eu estou chegando. Então você vê Davi ali, Davi foi muito esperto. Ele viu aquela situação, ele não ficou lá, não tem uma história, porque se tivesse acontecido isso, estaria aqui, porque nosso Deus não esconde nada. Você vê que o processo que Davi passou, onde ele pecou, onde ele errou, tá tudo aqui na Bíblia. O Senhor, nosso Deus, poderia falar, olha, deixa só as coisas boas. Não coloca isso não, que Davi adulterou, que matou o marido de Betseba. Não, esconde isso. Não coloca que Salomão fez isso ou aquilo. Não esconde, não coloca que Moisés teve um momento que ele me desobedeceu. Só coloca as partes boas da Bíblia. Não. Deus mandou que colocasse tudo para que nós pudéssemos entender que como aqueles homens, eles acertavam, eles erravam. Quando eles acertavam, eles viviam consequências boas em suas vidas. Quando eles erravam, eles viviam consequências ruins em suas vidas. Para quê? Para que nós possamos entender que é dessa forma. Está aqui para nós uma direção. Então você observa ali Davi passando por aquele processo e aprendendo. Então tem um momento ali, quem é Davi? Davi é o filho de Jessé. Você observa que tem um determinado momento, é porque essa passagem é muito grande, então eu vou estar falando assim, mas depois você lê, tá? Em 1 Samuel, você vai estar lendo ali sobre a vida de Davi, tá bom? Você vai entender que coisa linda que Deus fez na vida dele. Talvez você já até conheça, mas leia. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais. Cada vez que eu leio, tiro algo assim, falo, nossa, eu não tinha observado isso. O Espírito Santo de Deus vai revelando para nós a palavra. E a cada dia é renovada essa mensagem do Senhor. É uma mensagem que está aqui há mais de 2000 anos e cada vez ela é renovada. É como um jornal que saiu no dia. É incrível, né? Nós vemos aí os acontecimentos, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um avião que caiu aqui na Barra Funda, eu sou aqui de São Paulo, e tá acontecendo coisas terríveis, as enchentes, o clima, né? Homens e mulheres ruins, tanta coisa, gente, que tá tudo aqui na palavra que haveria de acontecer. Então você vê como essa mensagem é real, como essa palavra é verdadeira. Então, como você vê aí, teve um momento que Davi vai ali levar o alimento para os seus irmãos que estão ali numa guerra. É essa parte aí, né, onde ele acaba matando Golias, o gigante. E você observa que quando ele chega ali, alguém pergunta, depois que ele matou esse gigante, Saul pergunta, quem é esse rapaz? Ah, ele é o filho de Jessé. Não tem nem nome. Quem é esse rapaz? É Davi. Davi, irmão de Eliabe, né? Daqueles homens guerreiros, filho de Jessé. Davi, não tinha nem nome. Quem é esse rapaz? Filho de Jessé. Então você vê que tem um processo que você está escondido, que Deus está cuidando, que Deus está te moldando. E nesse processo você vai tendo experiência. Quando Davi chega ali, vamos ler 1 Samuel 17, versículo 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então aqui eles estavam comentando, aquele homem, ele afrontava aquele homem gigante, eles estavam com medo, eles fugiam dele. E está falando aqui que quem enfrentasse aquele gigante, acumularia de riqueza, ia casar com a filha do rei, e ainda ia ter isentos os impostos. Olha só. Nesse momento, Davi está ali falando com aqueles homens, né, perguntando. E ele está ali falando para ele, olha, quem matar esse gigante vai receber riqueza, vai casar com a filha do rei e ainda o seu pai vai ser isento de imposto. Ele estava observando aquela situação, uma oportunidade. E Davi não teve medo daquele gigante, por quê? Lembra do que ele passou lá? Lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai, quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso, ele já tinha ali uma bagagem, ele já tinha ali uma experiência. Ele sabia que aquela situação foi algo divino, foi algo sobrenatural, porque um simples menino, com a força que ele tinha, era impossível ele matar um leão e um urso. Então, quando ele olhou aquele gigante,
ele pensou, eu posso vencer novamente, pois Deus foi comigo naquela situação, não vai ser diferente agora. Então observamos que, olha só o que os irmãos dele falam, no versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Então observamos aqui que Davi tinha aquela perseguição dos seus irmãos. Observa que a posição do irmão de Davi é de diminuí-lo. É de desprezá-lo, né? O que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das poucas ovelhas do seu pai. E olha só o que Davi faz. Davi desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Observa que Davi não deu ouvido aos seus irmãos, né? Se ele olha aquela situação, ele ia ficar chateado, ele ia ficar triste. Ah, não acredito, olha o que meu irmão me fala. Sempre da mesma forma. Ia pegar, deixar o alimento ali e ir embora. E perder a oportunidade que ele tinha. Davi, observando aquela situação, não perdeu a oportunidade. E aí você vai ver ele falando depois com Saul, né, sobre essa situação, que ele ia enfrentar aquele gigante, porque todo mundo ali estava com medo. Todo mundo, quando via lá aquele gigante afrontando o povo de Israel, fugia. Davi ficou indignado. Davi disse assim, quem é esse gigante? Eu vou enfrentar ele. E ele foi. E quando ele vai enfrentar o gigante, mais uma vez ele encontra aí um obstáculo, palavras que talvez poderia fazer com que ele retrocedesse, com que ele ficasse com medo. Observamos só o que Davi fala para Saul no versículo 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então a palavra que ele encontrou aqui foi de desânimo. Foi para que ele deixasse aquela situação. Saul foi bem claro. E olha a resposta de Davi no versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Que coisa mais maravilhosa, na verdade? E você vai ver mais adiante que Davi se posicionou e matou esse gigante com uma pedrinha. Por quê? Porque a força que tinha sobre Davi não vinha dele, vinha do Deus grande, dos Deus dos exércitos. E esse Deus é conosco. Esse Deus não mudou. Então nós observamos que todo aquele processo que Davi estava passando, Deus já estava preparando ele para esse grande dia. E a partir dali, Davi se torna reconhecido. A partir dali, Deus sopra o nome de Davi. Ele então deixa de ser o filho de Jessé e passa a ser Davi. E lá na frente, Deus continua moldando, continua preparando, até que ele chega o momento dele ser o rei de Israel. Então observamos aí que tem um processo, né? Não foi assim, no dia que ele recebeu a unção, ele já sentou no trono e passou a ser rei. Não, teve um processo. Se ele continuasse ali, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, choramingando, chorando, murmurando, reclamando da vida, nós não teríamos essa história de Davi aqui escrita para nós. Então, talvez o nome dele nem seria citado. Talvez Deus veio daquela situação, eu escolhi ele porque eu vi que eu posso capacitá-lo, eu vi nele coragem, eu vi nele predisposição para ser um homem vencedor. Porque ao invés de ele ficar naquela situação que não era favorável, reclamando, ele estava fazendo o seu melhor. Ele estava dando a vida dele por aquelas ovelhas. Então Deus olhou para aquele rapaz e disse, se ele faz isso por ovelhas, o que ele não fará por pessoas? Então é isso, nós temos que mostrar para o nosso Deus que ele pode contar conosco. Deus, olha a minha pequenez. Eu não tenho força, eu não sou capaz, eu tenho medo, eu tenho inseguranças, mas eu sei que tu és grande e que eu sirvo um Deus poderoso e o Senhor pode me tirar dessa situação e mudar a minha história. Então eu vou me posicionar. A partir de hoje eu não vou ficar chorando, me lamentando, murmurando. Eu vou mostrar para o Senhor que eu tenho fé em ti. E eu creio
vou tomar posse do que é meu em direito, em nome de Jesus. Então é isso que Deus espera de ti. Então Deus tem para você uma promessa, Deus falou que vai mudar a sua história, mas Ele precisa ver em você a fé. Ele precisa ver em você a predisposição para vencer. Mulher e homem de Deus que está aí do outro lado, você é guerreiro, você é guerreira, você foi escolhido para uma grande obra na terra. Então não fique olhando para quem fala algo ao contrário, para quem não acredita em você e talvez você mesmo não acredite em ti. Porque já aconteceu isso comigo. Quando Deus falava, eu vou te usar na palavra, vou fazer isso, eu olhava e falava, não tem como, eu nem sei falar. Eu gravo os vídeos aqui, você vê que tem bastante cortes, porque eu tenho dificuldade na fala, eu falo muitas palavras erradas, né? Antes eu não sabia falar a palavra, e como é que eu aprendi? Quando eu comecei a me posicionar. E o que eu fiz? Comecei a ler a palavra. Um dia Deus falou para mim, olha, eu vou te usar na palavra. Eu quero usar você na minha obra. E eu disse, Deus, eu não sei falar, eu não conheço a palavra. E um dia o Espírito Santo de Deus falou para mim, comece a estudar a palavra. Você só tem que falar de mim. Simples assim. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a me posicionar. Eu comecei a deixar aquilo que desagradava a Deus. Eu comecei a parar de murmurar, de chorar, de me lamentar. Eu fui me posicionando. Eu tive que em algumas pessoas pedir perdão, talvez elas até estavam erradas, mas me posicionei. Eu tive que consertar minha vida em algumas coisas que eu vi que não eram certas, que não agradavam a Deus, e fui me posicionando. E aí eu começo a me ver hoje diferente. Hoje, se alguém me disser assim, olha, não fale, você não é escolhida por Deus, eu falo, minha filha, meu filho, cuide da sua vida, eu sei do meu chamado. Eu sei quem me chamou. Eu não fui escolhida por homens da terra. Muito pelo contrário, os homens da terra sempre quiseram me abafar. Os homens da terra sempre quiseram me jogar num canto, para que a obra do Senhor não fosse resplandecida na minha vida. E se eu tivesse ficado lá parada, sentada, como eu fiquei alguns anos no fundo de uma igreja, jogada como um pano sujo, como alguém que não tivesse valor nenhum, eu estaria lá até hoje. Um dia eu me posicionei. Um dia eu falei, não, calma aí. Eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Quem me escolheu não foi o homem da terra, foi o meu Deus. E eu vou fazer a obra do Senhor. Tem um exemplo na minha casa, do meu pai, que foi escolhido para a obra do Senhor, que teve medo, que muitas pessoas, homens usados por Satanás, humilhavam, desprezavam, não deixavam ele fazer a obra, e ele se recuou. Um dia eu conto a história do meu pai para vocês verem, que coisa triste. E depois Deus teve misericórdia e pelo menos o salvou. Mas naquele dia ele vai ter que prestar conta com Deus. Porque quando Deus coloca sobre nós uma responsabilidade, nós temos que prestar conta com Deus. Se Deus me deu um talento e está nas minhas mãos, lembra da parábola dos talentos? Talvez ele tenha colocado um talento só na sua mão. Talvez tenha colocado 2 talentos nas tuas mãos. 5 talentos nas tuas mãos. Eu não sei. Naquele dia, o Senhor vai cobrar de nós. E aí você vai falar o quê? Ah, se eu me deu um talento, eu enterrei, eu guardei. Para quando o Senhor viesse, eu pudesse te entregar. É isso que você vai falar? Você lembra dessa parábola que foi falado? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Aquele que enterrou o talento, o Senhor o desprezou. É uma parábola, é isso que vai acontecer. Então você tem uma responsabilidade diante de Deus. Você foi escolhido para uma obra. Então para de mimimi, para de ficar chorando, se lamentando, murmurando, porque não vai mudar a sua vida. Para de ficar ouvindo o que os outros falam. Lembra aqui o que Eliabe fala para Davi? Davi, olha o que Davi fez. Davi se desviou dele, está falando aqui. Deixa eu procurar. Olha só o que está falando. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi estava ali perguntando, o que vai acontecer se matar esse gigante? Porque tá, eu vou colocar minha vida aqui em risco e vou ganhar o que com isso? Porque o povo está tudo com medo. O gigante afronta, o povo foge. Vou ganhar o quê? O rapaz está falando lá, alguém está dizendo para ele, olha, quem vencer esse gigante vai ganhar riqueza, vai casar com a filha do rei e os seus pais vai ser isento de imposto. Aí o irmão dele, não, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai, eu já conheço o seu coração, porque o irmão dele sabia quem era Davi. Gente, como começou, olha isso. Porque o irmão dele já sabia quem era Davi. Estava tentando jogar um balde de água fria em Davi. O que Davi faz? Davi se desviou dele. Davi falou, o que eu estou fazendo agora? Desviou dele, tipo assim, vai plantar batata, virou. Como que você estava me falando? Me explica aí. Vai ganhar o quê? Oxe, pois é minha oportunidade. Eu fico lá cuidando das poucas ovelhas do meu pai, eu já fui escolhido, eu sou ungido para ser rei. É uma oportunidade. Eu já matei um urso, eu já matei um leão.
Vou matar esse gigante. Quem que é esse gigante? Quem é ele? Quem é esse filisteu que veio afrontar o povo de Israel? Vou matar ele, vou para cima e vou receber essa bênção. E foi isso que ele fez. A partir dali, a vida de Davi mudou. A partir dali, Davi entra para a história. A partir dali, a história de Davi está escrita aqui para que hoje seja um exemplo na minha vida e na sua vida também. Você precisa entender isso. Por isso que eu digo, irmãos, leia a palavra, tá? Eu falo isso direto porque eu sei que tem pessoas como eu, que nasceu no lar cristão, que cresceu e que ouvia a palavra simplesmente num domingo, numa terça, numa quarta, quando alguém ali pregava a palavra, que é uma bênção, que edifica nossas vidas, mas eu aprendi aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles achavam, eu colocava na minha vida. Mas um dia eu falei, eu preciso conhecer quem é Deus, e eu comecei a ler a palavra, eu estou lendo até hoje. Até a hora que Deus nos buscar, ou quando Jesus vir, nós temos que estar meditando nessa palavra. A palavra é bem clara, conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você esteja passando um processo difícil, sofrendo, porque não conhece a palavra, porque não sabe os seus direitos, porque não conhece quem é Deus, não sabe como ele age, não sabe como é um processo de um cristão na terra. É a dificuldade, sim. Homens e mulheres que vencem são mulheres e homens que são cheios de mimimi. Entende isso? Vai todos vencer? Todos receberão a bênção do Senhor? Não. Não. Só aqueles que se posicionam, só aqueles que confiam em Deus, só aqueles que colocam a fé em prática. Esses são os vencedores. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.